Olá pessoal, este é o Céu da Semana de 17 a 23 de abril. Começamos aqui mais uma live sobre as considerações astrológicas do céu do momento, o céu da semana. Boas-vindas a quem chega e assiste ao vivo e boas-vindas a quem assiste aí ao longo da semana, seja manhã, tarde, noite, madrugada. Falamos aí sobre esse momento semanal que vem encerrando os últimos dias do Sol ariano, né, dos arianos, e chegaremos numa semana que começa o signo de Touro, começa o período taurino ali para dia 19, para dia 20, entre terça e quarta-feira. O tempo está voando mesmo dos Santos Esdras. Isso aí. Olá, Ana Paula, bem-vinda, pessoal que chega para nossa live semanal. Buenas noites, favoritos Pri, pessoal que acompanha a nossa live aí durante os meses, durante o ano. Então a gente aí fazendo algumas observações do céu astrológico. Vemos aí da conjunção Júpiter-Netuno. Olá, na P89, Lua cheia em Libra, isso, Lua cheia em Libra rolando aí neste fim de semana, né? Deixa eu ver aqui precisamente a Lua cheia libriana rolando aqui neste sábado, né? Agora à tarde. Então, a Lua cheia libriana também já interage, já favorece algumas interações de relacionamento, traz a limpa, às claras, algumas relações, né? Lua cheia libriana é indicativo importante para abrir mais às claras as vivências, né? Giovânia, bem-vinda! Lua cheia libriana também bota um pouco às claras os temas que envolvem sociabilidade, relacionamentos, interação, né? Toda lua cheia tem um indicativo de expansão, de divulgação para negócios, para atividades, mas lua cheia dá propensão ali, algumas muvucas também, né? Algumas questões de expansão de público, então ânimos às vezes se exaltam um pouco, mas como é uma lua cheia e o eixo Ares Libra, é um exercício para a diplomacia. Tá? Então, lua cheia libriana acontecendo neste sábado, dia 16 para 17, mas especialmente dia 16 agora, neste sábado, é interessante para essa questão do exercício diplomático, do exercício em perceber o lado do outro, né? Enxergar o lado o ponto de vista diferente, compreender as diferenças, né? O lidar com as diferenças no sentido de estilo, convivência, né? Então, um bom exercício aí para esse momento de diplomacia, né? A compreensão diplomática. A lua cheia, a gente percebe essa questão dos opostos, né? A situação numa lua cheia, quando a lua cheia é, por exemplo, em Libra, o Sol está em Áries, né? A gente está num período saindo de Áries, se é uma lua cheia, ela está em Libra, né? E tem a curiosidade da Páscoa. A Páscoa ela ocorre na primeira lua cheia do outono, né? Aqui no hemisfério sul e da primavera no hemisfério norte. Então esse é um contexto no domingo, né? No primeiro domingo de lua cheia da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. Então é aí o referencial, tanto da Páscoa como do Carnaval, da Quaresma. Então você pega a base de referência na lua cheia libriana, na lua cheia do pós-equinócio, né? Do pós-equinócio de primavera no hemisfério norte, outono no hemisfério sul. Então, para aprendizado aí das informações astrológicas. Boa noite, Lilívia. Tudo bem? Aí o pessoal que chega. Então nós estamos aí na live do Céu da Semana de 17 de abril a 23, 17 e 23 de abril, últimos dias arianos, né? Últimos dias do Sol em Áries. Teremos já Touro no dia 19, na noite do dia 19, terça-feira. Então, ressaltando aí esse tempo de lua cheia em Libra. Então, é, toda a primeira lua cheia após o equinócio, né? Toda a primeira lua cheia, todo o primeiro domingo de lua cheia após o
outono no hemisfério sul e a primavera no hemisfério norte, temos o domingo de Páscoa. Tá? Então, a gente... Parabéns, Lili, está chegando o dia, né, taurina. Então, também um fator aí para essa questão do entender o outro, entender as relações, né? Lua cheia libriana tem sempre o contexto Ares Libra. Então, como diria a professora Helenita da quarta série, o meu espaço termina quando começa o do outro. O nosso espaço termina quando começa o do coleguinha. Ah? Então vale essa ressalva, vale essa reflexão numa lua cheia libriana para a compreensão diante das relações. E o exercício diplomático também, né, das diferenças, do entender o oposto, num sentido geral, seja no relacionamento, seja nas divergências, seja nas convivências sociais. Né? E uma lua cheia libriana é interessante para eventos, para as questões sociais, assim, o fim de semana, ou aí ao longo da semana, mesmo que a lua já esteja em outro signo, mas a exatidão dela na fase cheia, nesse período mensal, é em Libra. Agora, tarde do sábado, deixa eu só confirmar que o horário foi. Horário de Brasília, 15h54 foi a lua cheia libriana no sábado, dia 16. E nós temos na semana, começando aí a semana, na domingo aí a gente já começa a semana com a conjunção Mercúrio-Urano. Vamos fazer um desenho aqui rápido. Vamos ver se dá para colocar ali, ó. Mercúrio, o rosinha ali, Urano roxinho ali, né? Conjunção Mercúrio-Urano em Touro, tá? Conjunção Mercúrio-Urano, Mercúrio é o planeta associado às comunicações, Urano é o que envolve inovação. Então, a questão do repente, né? Então, as comunicações um tanto rápidas, um tanto efervescentes, um tanto diretas, bom período interessante para a questão do planejar o adiante, a velocidade das informações. Conjunção Mercúrio-Urano às vezes dá alguma tendência de encontros repentinos, de fazer uma coisa aí de última hora ao longo do começo da semana, aquela coisa que resolve, tem uma coisa para resolver assim rápido e resolve rápido, né? Uma questão do repentino da rotina, situações um tanto repentes de rotina, apareceu ali uma caixinha para resolver, ou então surgiu uma oportunidade que estava pendente de esclarecer algum papel, Mercúrio conjunção Urano, né? Então as questões tecnológicas, bom para aperfeiçoar assuntos, né? Bom para aperfeiçoar assuntos que envolvam inovação, aprendizado, para quem lida com tecnologia, para quem lida com informática, lives, o online, para quem lida com o comércio online ou atividade híbrida, né? Então um tempo interessante, um tempo positivo até para uma expansão, uma interatividade. Maria Ângela pergunta, essa lua será benéfica para uma... Então, Maria Ângela, depende do para quê, né? Então, mas em geral, é um alerta aí para o exercício da diplomacia e das diferenças, afinal, uma lua cheia libriana, certo? Então, na questão Mercúrio conjunção Urano, boa noite, Ellen, bem-vinda. Na questão Mercúrio conjunção Urano, vale essa atenção com algumas questões repentinas no começo da semana. A gente pode intensificar os interesses pelo que é interativo, pelo que é tecnológico, por lives, por aprendizados à distância. Então, às vezes, a gente pode quebrar um pouco o gelo diante de questões, consultas, atividades à distância, né? Então, às vezes uma consulta remota ou uma coisa inédita que envolve tecnologia é interessante num tempo de conjunção Mercúrio-Urano. Né? Giovanni, a minha comunicação está péssima de ser entendida, tem Mercúrio em tudo. Pois é, esse tempo de conjunção Mercúrio-Urano requer um pouco de paciência também, né? Porque às vezes a gente pode ficar numa certa pressa de querer colocar certas informações, tratar certos assuntos, né?
Então é um tempo também que vai um pouco de cautela com a velocidade das informações. E isso pediu um exercício. Ô, Elga, bem-vinda! Isso pediu um exercício de, né, moderar, não ter uma comunicação também radical, porque Urano também tem uma certa vontade de antecipar questões, né, de uma certa agilidade. Então é um ponto importante também. Aí na colinha, então é um tempo interessante para essa questão de prestar atenção na velocidade das informações online também, os WhatsApp, os grupos de mensagem, né? Então é um tempo aí de atenção para checar veracidade de informações, ou pelo menos essa. Boa noite, Cássia, bem-vinda. Um cuidado também para não exaltarmos com as informações. Às vezes a pessoa posta lá uma notícia ou uma informação, dá uma conferida, não vai muito na pressa, não querer responder rápido, né? Então esse é um ponto. Andréia, Mercúrio. André, a gente está num tempo de Marte em Peixes, Júpiter e Netuno em Peixes, então as características, os piscianos, eles estão um pouco mais intensos nesses últimos tempos. Então, aquela meditação, ouvir um som, uma terapiazinha, um exercício de espiritualidade, esses refúgios podem ajudar a reabastecer a energia, tá? O Helga, cuidado com os golpes, né? Mensagens um tanto rápidas, né? Giovânia, se é bom investir agora. Então a gente está numa quinzena pré-eclipse, né? Então se puder dar uma moderada, a não ser alguns negócios assim repentinos, muito de ocasião, que você vê que, né? Nossa, né? Tá dando algum retorno interessante, e de repente pode ser um movimento um pouco mais rápido, né? Mas conjunção Mercúrio-Urano dá alguns impactos de notícias até muito efervescentes de investimentos, do tipo, né, você vê o Elon Musk lá dos bitcoins, né? Ele quer comprar o Twitter, né? O cara quer comprar uma parte quase todo o Twitter. Isso é uma sinalização da conjunção Mercúrio-Urano. Mercúrio, o planeta associado às comunicações, Urano é associado a tecnologias, né? E um cara do meio financeiro, né, tecnológico, querendo comprar uma rede social. Então, isso é um impacto bastante intenso de tratativas de negócios associados à tecnologia. Então, é algo que também a gente pode perceber mundo afora, né? Um burburinho aí de informações impactantes em meios tecnológicos, em meios de comunicação também, que podem marcar aí a semana, o próprio meios jornalísticos. Você vê aí a violência contra o repórter também, um pouco recente, né? Então tem essa tendência nesse momento, né? E conjunção Mercúrio-Urano vale essa tendência de um exercício para as inovações. As inovações no meio profissional, no meio estudantil, a gente experimentar, lidar com experimentos que inovem, o que a gente passe a levar um pouco mais em consideração, né? Porque ajuda, né, num sentido de abertura do que é novo. Então, conjunção Mercúrio-Urano permite a gente aceitar ou aprender ou interagir mais com o tecnológico, ou que traz um certo aroma, digamos assim, de inovação na nossa rotina, no nosso cotidiano. Então, um tempo importante aí também para uma permissão do que a gente largar algumas coisinhas um pouco retrôs, convencionais, que a gente persiste, né? E que com o tempo de Mercúrio-Urano ajuda a dar uma abertura de mente para o que é inovador. Para quem é de rede social, ou para quem tem grupos, ou para quem está com alguma atividade, curso online, também é positivo, né? Ou para quem quer, sei lá, expandir algum serviço
usando a tecnologia, usando Instagram, usando redes sociais. Conjunção Mercúrio-Urano é uma etapa especial, uma semana valiosa para esses, né, movimentos. Tem muito astrólogo aí, tem muita gente que tem atividades que me segue, acompanha, ou outras atividades aí que usa o Instagram, que usa a tecnologia, uma conjunção Mercúrio-Urano, uma semana de lua cheia, para fazer um merchan, para fazer um post mais incrementado, uma inovação, ó, manda bala, né? E lembrando, nós estamos também num tempo da conjunção Júpiter-Netuno, né? Vou voltar aqui o nosso céuzinho, né? Olha lá, ali, ó, né? No lado esquerdo, o verdinho em peixe, Júpiter-Netuno, né? Que ali está marcando. Eu botei aqui no quadratura Sol-Plutão, a gente vai falar dela daqui a pouco, tá? Então tem esse viés também. Então na conjunção Mercúrio-Urano é um tempo interessante para essa atenção, para também não tratar assuntos de maneira um pouco radical, um pouco de querer colocar opinião muito no repentino, muito no responder na lata, né? No querer é, ser apressado com o que lê numa rede social, num WhatsApp da vida, num Telegram, já para responder de bate-pronto. Vamos também dar uma checada no que envolve essa condição, né? A semana toda, Elga, tá? A semana inteira aí, até o meio da semana, essa conjunçãozinha Mercúrio-Urano, tá? Mas ela é positiva no sentido de aceitar alguma questão nova, para encontros repentinos, para aprimorar o nosso lado inovador tecnológico. A gente pode aceitar ideias inovadoras de pessoas que nos inspirem também, tá? Não que nos pirem, mas que nos inspirem, tá? Então isso é interessante. Então é um ponto também que a gente pode valorizar quem tem ideias diferentes ou que ajude com uma originalidade mental para nós, certo? Então nós temos aí também no dia 18, segunda-feira, a quadratura Sol-Plutão. Então vamos lá, ali, ó, tá? Sol quadrado Plutão, tá? Quadratura Sol-Plutão é algo que requer atenção para radicalismos, para a gente não querer resolver as coisas de maneira um tanto extrema, tá? Então isso é um ponto importante também, atenção com posturas radicais, seja nos assuntos, nas opiniões, né? Esse é um ponto, num sentido geral. Então é algo que envolve essa atenção para o momento aí, né? Para essa época de quadratura Sol-Plutão. O que foi, Elga? Lua, não, na verdade a Lua está em Libra, nós estamos na Lua cheia, né? Lua cheia libriana nesse sábado, tá? E a Lua está ingressando em Escorpião agora às 9 da noite de sábado, tá? Então, não, Aquário é o Saturno que estava por lá, tá? Então, na questão da quadratura Sol-Plutão, que já estamos, né, e no começo da semana, é um tempo aí de atenção com as questões que envolvem os radicalismos, os tabus, né? É uma semana que a gente pode perceber debates sobre questões de preconceito, a própria os próprios debates de gênero, né? de tabus sociais, de compreensão com as diferenças de conduta, então valorizar o respeito às diferenças, né? Seja das idealizações de posicionamento pessoal, nas questões de gênero, de cor, de raça. Então, todo um tempo aí que esses debates podem vir à tona. Essas feridas sociais, seja por preconceito, seja por noticiários, elas costumam ficar um pouco efervescentes num tempo de Sol-Plutão, seja conjunção, seja quadratura, seja oposição, né? Então a gente tem aqui, ó, na semana a quadratura rolando aí embaixo. Então, atenção para não entrar em pilhas sobre questões que envolvam preconceitos, né? Questões que envolvam temas
radicais de posicionamento. Vale aí né, uma compreensão, uma ponderação. E percebermos, né, essas situações aí ao longo da semana, seja em nível social, seja em assuntos de poder também, que vão ganhar mais destaque, né, as questões de política, de debates, isso vai estar efervescendo um pouco mais. E mais, as tensões, digamos, das feridas sociais, né, que a gente fala. Então, é, que a gente pode perceber de maneira muito intensa, debates sobre as questões de gênero, sobre as questões de raça, então isso de preconceito, de cor. Então, né, fica sempre esse burburinho em tempos que Plutão ou faz quadratura ou tensão com o planeta pessoal, Vênus, ou com o próprio Sol também. Tá? É, que mais? Tendência a perceber mudanças de padrões que envolvam. Essas questões de Sol-Plutão, elas recomendam também uma reflexão para nós mesmo em relação às nossas intimidades, os nossos assuntos mais secretos, as confidências. Né? A gente pode ter uma necessidade de compreensão de tabus ou de questões íntimas de outras pessoas que podem dar aquele choque na gente e a gente precisar ser complacente, porque às vezes é da vida da outra pessoa, né? Então esse é um ponto, tá? Giovanni, a Lua cheia faz também quadratura Sol Plutão e Lua Plutão afetaria o Plutão no caso. Não, a Lua cheia é em Libra, né? O Giovanni, a Lua cheia foi em Libra, então acho que não pegou o seu Plutão em Escorpião, não, tá? Então, relax. Então, na questão Sol quadrado Plutão, vale essa questão que a gente pode também ter alguns embates ou papos sobre algumas questões íntimas que envolvem relacionamento, assuntos que vêm à tona de convivências que a gente precisa exercitar uma certa relevância e até para não termos uma postura um pouco radical também, de alguma maneira. Tá? Então, um tempo aí de exercício e compreensão nesse sentido do lado mais íntimo, das questões mais secretas de algumas pessoas, o que a gente tem mais proximidade também. Tá? Então, a gente pode ser um pouco lidar com a caixa preta das pessoas, né? Com alguns segredos, algumas intimidades, isso vir um pouco à tona. Né? E atenção aí com os debates associados a preconceitos, a questões sociais que a gente pode testemunhar um certo fervor aí de maneira coletiva e pública de maneira geral. Né? Sempre dá essa propensão. Né? E certos radicalismos, às vezes, que a gente nota, seja em figuras públicas, né? Polêmicas em si, né? Costumam dar um pouco um tempero, um ar da graça em tempos de Sol-Plutão, quadratura também. Tá? Quadratura, oposição. Como é uma semana de quadratura, a gente pode perceber algumas situações assim. Um tempo aí pelo fato do Sol ainda estar saindo de Áries, atenção para que certos impulsos extremos também não afetem nossa conduta na hora de tratar certos assuntos. Um tempo de contar até 10, né? Briga pelo BBB, Guzmão, pode ser. Eu não tenho acompanhado mais, não tenho tido notícias, mas esses debates aí sobre opiniões, né? De querer fazer valer a opinião, atenção com certo individualismo, tá? Porque como o Sol está saindo de Áries e quadrando Plutão, em área profissional, por exemplo, pode ser um pouco de desafio com figura de autoridade, com figura de poder, ter um exercício de diplomacia e com chefia, né? Porque como Plutão é em Capricórnio, Sol está em Áries, né? Vamos voltar a telinha ali, olha lá, ó. Sol 28 de Áries, Plutão 28 de Capricórnio, tá vendo? Ó? Né? Então, as questões que envolvam quem tem chefe ou quem tem vínculos, né? Às vezes nas relações familiares também, em que
pede exercício de compreender padrões dos outros, né? Padrões de individualidade. Aquela coisa da pessoa não mudar o jeito dela porque é uma tradição, ou porque no trabalho ela sempre foi acostumada a lidar com aquilo e, né, aquele padrão a se seguir. Então é um exercício de compreender diferença de padrão que não vai mudar em algumas pessoas. Então, ou das duas uma, ou a gente pica a mula e, né, não tolera mais, exorciza os certos vínculos que a gente, se puder, exorcizar ou afastar melhor, ou então é, exercitar a diplomacia, né, nessas situações, compreender o estilo e alguns padrões que algumas pessoas ainda são apegadas, algumas caretices que algumas pessoas são apegadas, certo? E para os capricornianos solares, como funciona Plutão em Capricórnio? Então, Elga, depende de cada mapa, porque Plutão ele está afetando mais o pessoal do fim de Capricórnio ali de janeiro, né? Tipo, de 17, 18, 19, os últimos graus, né? De 12 de janeiro em diante. Então, pessoas com tendências a terem uma transformação emocional, psicológica, de alguma maneira, mas que não é de hoje, que já vem de algum tempo, tá? Então, Plutão aí em Capricórnio, para quem é capricorniano, quem está no ascendente, acho que é um processo que já vem marcando aí alguns anos de transição, de reconfiguração de rota, digamos assim, certo? Então esse é um tempo aí da quadratura Sol-Plutão que pede exercício e compreensão com padrões e tradições de lugares e pessoas, né? Compreender o lado convencional de certas figuras e lugares. Tá? Isso é um exercício. Atenção aí com certos radicalismos também. Temos aí na terça-feira, 23 e 24, terça-feira, 23 e 24, o ingresso do Sol em Touro, olha só. Começa o período taurino, dia 19, terça-feira, tá? Então, na noite, bem ao anoitecer, 11 da noite aqui no Brasil, 23 e 24, horário de Brasília, horário Brasil, né? Começa o período taurino. Então, os bebês que já nascerem com uma certa fome, no lado meio faminto, né? Já prestando atenção na comida que a enfermeira traz para a mãe, com aquele olho arregalado e com aquela roupa mais incrementada de bebê, já será taurino às 23 horas e 24 minutos de terça-feira, 19 de abril, dia do Índio. Então, o período taurino ele sempre é interessante para exercitar valores do que a gente tem, do que é importante ter e do que às vezes não é importante mais ter, né? Então, o tempo do Sol em Touro é um signo de terra, é um signo fixo. O que é um signo fixo? Touro, Leão, Escorpião e Aquário. São signos fixos, são signos do meio da estação. Nós começamos a estar ao meio do outono no hemisfério sul e da primavera aí do pessoal do hemisfério norte, tá? Então tem essa questão, né? Então, Lívia, dependendo da fome, o taurino não liga se a comida for do hospital ou do aeroporto, não, tá? Dependendo do apetite, dependendo do apetite, minha filha, vai no dog, vai na comida do hospital, vai no pacotinho do aeroporto, do avião, que não interessa, tá? Dependendo do apetite do taurino, não tem nem calma e nem elegância. Mas, em geral, os taurinos têm um valor a uma sofisticação, sim. Os taurinos têm um lado de bom gosto, né? Mas, dependendo do apetite, né? Ele vai do Crêpe Suzette, né? Ele vai do restaurante mais cremê lá dos Jardins até o dogão lá da 9 de julho, né? Dependendo do apetite, já fui em cafés extremamente requintados com taurinas e taurinos amigos meus e já fui nos dogs dos bons também, né? Então vocês estão rindo, né? Então, tem a pessoa que tem Vênus em Touro, Andréia,
Vênus e Júpiter em touro, André. Então, o pessoal deve ser bom garfo, né? Lili, é isso aí. Bem assim, desde que a comida esteja, lógico, limpinho, tem que ter um incremento. Então, o signo de touro é um signo fixo, um signo associado a meio de estação. Então, um tempo de dar formas às situações, a estabelecer, às vezes, algumas situações que começam em Áries e que no período taurino vão dando forma, né? Então, o período taurino meio ele dá forma para algumas questões, assim como o período leonino, o período escorpiano, o período aquariano. Os signos fixos eles seguem a estação, né? Eles dão uma segunda etapa da estação do ano, se a gente dividir em três etapas: cardinal, fixo, mutável, né? Então, um tempo também de interesse nas questões de consumo, de parte financeira, de negócios, do ter, né? Do que é importante manter, né? Do que é importante desapegar, seja bens, seja de lugares também. Então, um tempo interessante nesse sentido. O período taurino vale para essa reflexão, né? Então, é um período interessante nesse sentido de uma reflexão para o que é essencial dentro do que a gente tem ou do que a gente pode precisar desapegar também, ou pensar, será que vale a pena eu continuar insistindo nesse tipo de gasto, de despesa, né? Então tem esse lado. Se pode gastar, né, Giovana? Dependendo do quanto você economizou, se tiver sobrando, né? Por que não? Né? Então vai dentro da calma e elegância, né? Então tem esse ponto. Então, Juliano, se taurino desapega, é um exercício, né? É um exercício, é o exercício que o taurino precisa fazer, porque muitas vezes ele tem ou guarda ou mantém certas coisas que ele não precisa mais. Não só o taurino, tá, gente? Mas todo mundo tem touro no mapa conforme a casa, né? Então, quando há esse ingresso, de alguma maneira a gente pode fazer um exercício de desapego geral, é para todos, né? Para todo mundo, no sentido não só de desapego, mas também até de adquirir o que a gente pode precisar, né? Então, uma reflexão do ter e não ter de forma consciente, né? A história do consumo consciente também, né? Então é importante, né? Num certo sentido. É que não é, como é um sol, o ingresso de sol em touro, é claro que para os taurinos é um ano novo, é um ciclo novo. Aliás, saudações aos taurinos aí que começam o aniversário, farão aniversário ao longo da semana. E, no geral, pelo fato de ser o ingresso do Sol em touro, lógico que todos têm touro no mapa astral. Então, de alguma maneira, essa casa pode ter um movimentinho, um start de reflexão. É um mês de eclipse em touro que vale uma reflexão também, né? Então, os sinais do eclipse, ele já dá um certo ar da graça nesse mês de abril, tá? O eclipse será no dia 30 de abril, a 10 graus de touro. Tá? A gente falaremos do eclipse, então com o sol, vai ter live do eclipse lá no dia 30, não, vai ter uma live no dia do eclipse, né? Chique isso, né? Então, já é uma prévia, o ingresso do sol em touro, o período taurino, a gente já pode perceber sinais do eclipse mesmo antecipadamente, tá? Então, a região de touro ali, 10 graus, né? Todo mundo tem o touro Ferdinando dentro de si, é por aí, né? Então tem esse ponto. Você tem a lua em touro ou conecta? Então, tem que observar a casa aonde é touro e a casa de câncer que é regido pela lua, tá? Então essas áreas podem estar um pouco mais destacadas para esse momento mensal. Então, esse tempo de touro é interessante, esse tempo taurino, por termos eclipses ter eclipse acontecendo em touro no fim do mês, é propenso a desvendar questões na região de touro do nosso mapa astral, trazer à tona, né? Meio esclarecer, tirar a limpo ou movimentar com um pouco mais de intensidade a área taurina do nosso mapa astral, certo? Então, se cai na casa 7 como da linha, é questão de relacionamento, esse eixo da individualidade, da sociabilidade,
Então, tem essa questão. É isso aí, Daniel, né? Nem tudo, dependendo de cada mapa, algumas questões podem ser um pouco tensas, desafiadoras no começo e depois ir moldando para algo melhor, né? Para a coisa fluir, tá? Então tem um pouco essa questão, tá? Então, casa 6, casa 10, é questão de, às vezes, desvendar de questões de trabalho, descobre-se coisas, revelam-se situações, tá? E, às vezes você percebe um clima diferente, ou uma transição, uma adaptação de função, ou alguma demanda maior. Então vai de cada mapa, né? Então por aí, né, Linene? Tem alguns males que vêm para bem. Tem alguns sustos de eclipses que, no primeiro momento, eles são um pouco, né, impactantes, mas vão dando essa atualização. Então, esse tempo taurino, ele já dá uma sinalização de temas que podem ilustrar o eclipse. Ilustrar o, a área do eclipse aí ao final do mês, dia 30. Então a gente já pode perceber, tá? Ao longo desse tempo. Tem pessoas que de repente já podem ter percebido no semestre, de uns meses para cá. Por quê? Nós tivemos eclipse em novembro já por Touro, no finzinho do signo de Touro. Foi um eclipse lunar. Tá? Então no fim de abril nós teremos um solar. Então como o Sol ingressa em Touro, também a gente tem essa propensão a notar algumas questões sobre valores, sobre assuntos do que a gente tem ou precisa se desapegar de alguma maneira, não necessariamente os taurinos, mas todas as pessoas assim dentro da área taurina do nosso mapa astral. Isso pode ser o exercício de uma adaptação de determinado ritmo, do que é essencial, do que é importante manter. Né? Touro não é um signo fixo, não é um signo da manutenção da estação, por exemplo, é uma sequência. Depois do cardinal Áries vem o Touro, que é um signo fixo. Então, a questão do estabilizar a estação. Né? Então, você percebe o outono no hemisfério sul ou a primavera no hemisfério norte já com um pouco mais de forma no meio da estação, no período fixo, né? No período de Touro em geral. Boa Páscoa, Portugália, boa Páscoa, pessoal. Esqueci de dar uma feliz Páscoa para todos. Então, um pouco desapegar da gula, Daniel. Para alguns pode ser também, né? Tentar um desapegar da gula. Não sei se consegue. Então, é essa questão, né? Então, o meio do céu em Touro, Lili, é um exercício também de lidar com o que vem muito se mantendo na área da carreira ou na área profissional ou em algumas metas que você possa ter. Né? Então, exercício de adaptabilidade, adaptação com algumas questões que envolvam o meio profissional ou demandas de área de carreira ou de objetivos ou metas que você pode remanejar. Então, esse é um tempo que a gente pode perceber o período taurino já no dia 19 de abril na verdade, já é para o dia 20, né, gente? Porque como vai ser dia 19 de abril, terça-feira, às 23h24, 11h24 da noite aqui no Brasil, no Portugal, por exemplo, lugares aí da Europa, adiante, já vai ser no dia 20, né, de madrugada. Então esse é um ponto, né? Então, Lili, olhar câncer nesse momento também tem relação. Se afetar a sua lua, se afetar a sua lua e a sua lua em touro, olha a casa de câncer também, tá? Então tem esse ponto. Então a Rose tem nó do norte em touro, então provavelmente você nasceu num período de eclipses na região de touro e escorpião, que é o que está acontecendo. Então essa região é uma época de transição de vida, ou pelo menos de um upgrade de assuntos nessas casas em que você tem o nó do norte, no eixo touro e escorpião, tá? Então esse tempo taurino aí começando a semana, dia 19 de abril para o dia 20, aqui no Brasil, especialmente 23 e 24, período taurino, um período de valorizar a importância do que a gente tem e do que a gente também não precisa ter mais, num certo sentido. Tá? Seja material, seja ideologia, seja costume também.
Então, um tempo aí desse exercício de reflexão de alguma forma, certo? Então, pessoal, num geral, essas são as principais e mais marcantes posições aí do céu da semana, certo? Quero agradecer a todos pela atenção, pela audiência, pela gentileza aí de mais um panorama semanal nessa live que a gente faz. Desejar uma ótima semana a todos, um fim de período ariano para alguns e um ótimo período taurino que começa aí de terça para quarta-feira também para todos. Desejar uma ótima semana, uma feliz Páscoa. Obrigado pela atenção de todos vocês. Obrigado aí, Andréia. Obrigado, Lili. Obrigado, C. Guzmão. Obrigado, Vânia. Desejar aí ótima semana. Conecta também. Obrigado, Juliana. Então, período aí de calma e elegância, né? Mercúrio Urano em conjunção, a velocidade das informações, o aceitar algumas condições de inovação no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, um exercício aí dos encontros repentinos também, tá? Quadratura Sol-Plutão, atenção com certos radicalismos, a gente atento aí questões de preconceito e tabus, tá? E o período taurino chegando, antecedendo aí o eclipse que será mais para o final do mês, mas dando um teor do período taurino com valor ao que é preciso no sentido de manter e até do que a gente não precisa manter tanto assim, né? É um signo de terra, um signo que dá forma ao que se iniciou ou que gerou um movimento no tempo ariano. Então, um signo fixo como o touro dá um contexto, uma formalização de uma sequência de questões que vieram nas últimas semanas também, certo? Ótima semana, Andy, ótima semana, Ruth, valeu, Lia, Ju, obrigado pessoal, ótima Páscoa a todos, um abraço, tchau!